de apresentar, começar uma discussão, né, Carla? De um tema tão importante. Exatamente. E com novidades, né, Carlinha? Algumas novidades, né? Algumas coisas antigas, mas algumas novidades. Então, assim, vamos dar início, né, à sessão da ginecologia, com o tema de conduta em laudos citológicos anormais, e essa é a grande importância desse tema, né? Realmente é onde a gente tem como agir para prevenir o câncer de colo uterino, que apesar de ser um câncer prevenível, de ter tantos métodos de rastreio, de diagnóstico de lesões precursoras e tratamento precoce, ainda é a quarta maior causa de mortalidade em mulheres por câncer, tanto no Brasil quanto no mundo. E no Brasil ainda representa a terceira causa mais frequente de câncer na população feminina. E não só em países subdesenvolvidos, né, como o nosso, mas também nos Estados Unidos ainda tem uma grande estimativa de casos e de mortes por ano. Então, é o que a gente tem que tentar entender para poder agir e poder evitar esse problema. E esse é o grande vilão, né, o papilomavírus humano, né, o HPV, que é um vírus de DNA não envelopado, que temos até o momento mais de 200 tipos identificados, entre os tipos de baixo risco oncogênico, que normalmente não levam a lesões malignas, e os de alto risco, alto potencial oncogênico, que são os que vão causar as lesões de alto grau, pré-malignas, precursoras, e o próprio câncer de colo uterino. Tem alguns estudos que dizem que até 80% da população vai ter, sexualmente ativa, vai ter contato com HPV. Mas por que é que nem todo mundo vai desenvolver uma lesão pré-maligna ou câncer? Porque, na verdade, o surgimento dessa lesão vai depender de fatores imunológicos, né, tá, do hospedeiro e também da persistência da infecção viral. Em mais de 80% das vezes, a pessoa, ao ter contato com HPV, vai fazer o clearance viral. Então, na maioria das pessoas, não vai desenvolver essas lesões precursoras, né, essas lesões, que são as lesões intraepiteliais escamosas cervicais, que, quando de alto grau, podem progredir para o câncer de colo do útero. E essa história natural do HPV é uma história longa, que demora de 8 a 12 anos. E é justamente aqui que a gente vai tentar intervir para evitar que chegue ao câncer. Então, qual é o tripé básico do diagnóstico da lesão intraepitelial, né? Então, é bem conhecido a citologia, aliada à colposcopia com biópsia. E mais recentemente, nos últimos anos, surgiu as técnicas de biologia molecular, com pesquisa de DNA de HPV, seja por captura híbrida, seja por genotipagem, que são aliados a mais na investigação e no diagnóstico dessas lesões. A citologia é um método que tem quase 100 anos, né, de uso, né, para prevenção de câncer de colo do útero. Então, ela foi descrita pelo George Papanicolaou, e esse exame ganhou este nome, né, de Papanicolaou, em homenagem a ele, quando ele percebeu que células esfoliadas do colo do útero, da vagina, poderiam mostrar alterações sugestivas de malignidade. E a gente tem esses dois métodos de citologia, a citologia convencional, o famoso Papanicolaou, e a citologia em meio líquido. Né? A primeira descrita foi a citologia convencional, que apesar de ter contribuído muito para a redução da mortalidade desde que foi introduzida, ela tem uma sensibilidade que é considerada modesta, em torno de 50%, com falsos negativos que podem variar de 20% até 40%. A citologia de meio líquido, quando surgiu, que a gente utiliza os meios TeamPrep e SurePath, ela surgiu como uma tentativa de melhorar essa sensibilidade, né? Por quê? Porque ela permite que as lâminas tenham um fundo mais limpo, que as células escamosas a serem estudadas tenham uma distribuição mais homogênea, e com isso menos resultados insatisfatórios. E, além disso, possibilita que no material residual, né, daquele líquido que foi colhido para a citologia, possa ser estudados outros marcadores, como a pesquisa do próprio teste do DNA de HPV, de clamídia, gonococo, tricomonas, micoplasma, entre outros, e até pesquisa hormonal. Apesar de os estudos iniciais terem sugerido, né, que ela tinha realmente uma maior sensibilidade, facilita a leitura, né, torna a leitura um pouco mais rápida,
Os ensaios clínicos randomizados mais recentes e os estudos mais recentes mostraram que os dois métodos são semelhantes, tanto em sensibilidade quanto em valor positivo preditivo. Então, os dois podem ser utilizados. Na parte da biópsia, né, a classificação histológica clássica das lesões intraepiteliais, né, antigamente chamadas de neoplasia intraepitelial cervical, a gente tende agora a usar o termo lesão intraepitelial, classicamente conhecida, né, em neoplasia intraepitelial cervical de baixo grau, quando acomete só o terço basal do epitélio, quando as alterações nucleares são só nesse terço basal, NIC2 quando atinge os 2/3 do epitélio, NIC3 quando atinge toda a espessura do epitélio, ou carcinoma in situ. E o câncer invasor seria quando essas células invadem a membrana basal. Essa é a nomenclatura clássica, já tiveram várias nomenclaturas ao longo dos anos, mas essa é a nomenclatura de Richard, que é bastante clássica e que a gente ainda utiliza muito. Apesar de que eu queria comentar com vocês, né, que a terminologia histológica mais utilizada para as lesões do trato genital inferior, que foi recomendada ser utilizada é essa nomenclatura, a nomenclatura Lesch, né, foi descrito em 2012, que tende a dividir as lesões como lesões de baixo grau, escamosas de baixo grau e de alto grau, justamente por entender a história natural da doença, que na verdade são duas doenças distintas, né? É a doença que é que vai tender a ter uma manifestação benigna, uma regressão espontânea ao longo do tempo, que é a lesão de baixo grau, e a de alto grau, que se não tratada, pode evoluir com um câncer. A NIC2, no caso, ela estaria entre uma das duas, a depender dos marcadores, é um marcador imunohistoquímico, né, que é o P16, se ele for positivo, a lesão automaticamente seria classificada como de alto grau, se for negativo, como baixo grau. Então, essa terminologia tende a dividir apenas nesses dois dados. A pesquisa de DNA HPV, seja por captura híbrida ou por genotipagem, né, por PCR, ela tem se mostrado mais sensível do que a citologia para a detecção dessas lesões intraepiteliais, porém com menor especificidade. Pode possibilitar o aumento do intervalo entre as citologias, né, quando tem um resultado negativo, possibilita um intervalo maior entre as citologias, mas ainda parece ter um custo-efetividade desfavorável para ser usado como rastreamento no SUS, né, então ainda não utilizamos no SUS. Pela diretriz de 2019 da Sociedade Americana de Colposcopia e Patologia Cervical, esse teste de HPV, seja por captura ou por genotipagem, é a base para a estimativa do risco de NIC3. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Então, só para a gente revisar, né, a nomenclatura dos laudos citológicos, temos essas duas nomenclaturas, a de Bethesda, que é utilizada internacionalmente, né, foi definida em 2001, e essa nomenclatura brasileira de laudos citopatológicos cervicais, que foi discutida com uma série de entidades nacionais em 2006, se baseia no sistema de Bethesda, né, tem algumas semelhanças com o sistema de Bethesda e foi definida também para ser utilizada. Então, normalmente utilizamos uma dessas duas nomenclaturas. A recomendada para ser utilizada nacionalmente é a brasileira. Aqui só para a gente ver a nomenclatura de Bethesda, ela classifica se a amostra, primeiro, é adequada, se é satisfatória ou insatisfatória, e genericamente divide as citologias em negativo para lesão intraepitelial ou malignidade, células epiteliais anormais e outros. E as células epiteliais anormais, com anormalidades, dividem em alterações escamosas, que vai incluir as ASCII-US, ASCII-H, LCIL, HCIL, carcinoma epidermoide, carcinoma de células epidermoides, ou células glandulares, que aí vai incluir as células glandulares de significado atípico, quando pode favorecendo neoplasia, adenocarcinoma in situ e adenocarcinoma invasor. E a brasileira, ela é um pouquinho diferente porque ela divide em 3, né, dentro dos limites da normalidade, é o termo que ela usa no material examinado, alterações celulares benignas,
que não existe na nomenclatura de Bethesda essa classificação, mas que quando encontrada nos laudos citológicos deve ser descrita, né, inflamação sem identificação do agente, atrofia com inflamação, reparação, metaplasia ou radiação, e as alterações propriamente ditas de atipias celulares, que dividem em três: as células atípicas de significado indeterminado, as atipias celulares em células escamosas e as atipias celulares em células glandulares, e outras menos frequentes, que são outras neoplasias malignas e presença de células endometriais. As atipias de significado indeterminado podem ser escamosas, glandulares ou de origem determinada, possivelmente não neoplásicas, e quando não se pode excluir lesão de alto grau. Quando escamosas, ASCII-US ou ASCII-H, quando glandular, deve ser escrita por extenso, né, alterações de células atípicas de significado indeterminado, glandulares, quando possivelmente não neoplásica, ou quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau, e aí vai. As alterações de células escamosas, LCIO, HCIO, lesão intraepitelial de alto grau, quando não se pode excluir microinvasão, carcinoma epidermoide invasor, e as alterações de células glandulares, adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma cervical invasor, adenocarcinoma invasor cervical, endometrial ou não especificado. Diferente da terminologia anterior utilizada, os termos ascos e agos foram excluídos e não devem ser utilizados. Então, essas são as diretrizes que utilizamos para o rastreamento de câncer de colo do útero, né, nacionais, e a diretriz americana, que é baseada na SCCP. Essa é a nova, né, são duas diretrizes da mesma escola. Essa é a de 2019, que foi lançada agora recentemente, no dia 20 de abril, saindo do forno. Ela traz algumas novidades, mas eu vou mais citar do que propriamente destrinchar todas as recomendações. Então, por que é que essa diretriz de 2019 foi diferente? Porque ela ocasionou uma mudança nos algoritmos. Então, na diretriz de 2012, os algoritmos eram baseados nos resultados dos testes. E, atualmente, ele tende a fazer os algoritmos baseados em riscos, preconizando manejo igual para riscos iguais. Como foi que eles descobriram esses riscos, né? Então, foi através de uma coorte anteriormente realizada, né, que foi com mais de 1,5 milhão de mulheres que foram acompanhadas por cerca de 10 anos, e nessas mulheres foram considerados todos os fatores, né, fatores de resultados de exames atuais, resultados de exames anteriores, história anterior de lesão intraepitelial, e a partir dessa coorte foram definidos riscos para cada situação específica. Então, são várias tabelas, se não me engano, umas 10 tabelas, que você, para cada situação de rastreio, você vai colocar o resultado daquela mulher, o resultado do teste de HPV, se ela fez, a história anterior, e vai estimar um risco de acordo com essa coorte, para lesão de alto grau ou mais. E aí, qual é a definição maior do artigo? Que a colposcopia vai ser indicada para qualquer combinação de achados que leve a uma probabilidade de NIC3 maior ou igual a 4%. Isso, assim, é até interessante para o generalista, quem está na atenção básica, né? Porque, de repente, ao invés de decorar todos aqueles fluxogramas, ele simplesmente vê os resultados do exame, coloca aquela paciente na tabela e estima o risco que ela tem para poder saber qual vai ser a conduta. E aí a conduta depende desse risco. Se o risco for maior ou igual a 4%, ela já vai para uma avaliação imediata desse risco. Como? Se for de 4% a 24%, vai para a colposcopia. Se for de 25% a 59%, ela pode fazer a colposcopia, é aceitável, mas é preferível o tratamento acelerado. Então, talvez até já proceder de imediato com a excisão da zona de transformação. Se o risco for de 60% a 100%, tratamento acelerado é preferível. Quando esse risco de NIC3 ou mais é menor do que 4%, ela vai ficar sendo acompanhada no intervalo que pode variar de 1 até 5 anos. Se for menor do que 0,15, retorno com 5 anos.
Se for entre 0,15% e 0,54%, retorno em 3 anos. E se for maior do que 0,55%, mas menor do que 4%, ela retorna com 1 ano. Então, assim, é interessante, mas talvez não tão aplicável na nossa realidade, porque muitas mulheres a gente não tem histórico, apesar de que ele também dá essa opção de histórico, mas não tem teste de HPV, mas seria também uma opção interessante. Principalmente lá nos Estados Unidos, porque eles são bem mais conservadores, né, com colposcopia, que a gente acaba fazendo, pelo menos no privado, a gente acaba fazendo mais fácil, no SUS nem tanto, mas lá eles têm mais dificuldade. Então, em quem a gente vai rastrear, quando a gente vai rastrear e como? O INCA, né, a diretriz de 2016 do INCA, ele recomenda que inicie o rastreamento aos 25 anos de idade para mulheres que já iniciaram atividade sexual, com citopatologia convencional mesmo, o intervalo deve ser 1 vez por ano, e após 2 exames anuais consecutivos negativos, pode ter um intervalo trienal. E recomenda que se interrompa o rastreio aos 64 anos, em mulheres que não tenham história de doença pré-invasiva e que tiverem pelo menos 2 exames negativos nos últimos 5 anos. Aquelas mulheres que nunca chegaram a 64, nunca fizeram nenhum exame, recomenda-se que faça pelo menos 2 exames com intervalo de 1 a 3 anos, se forem negativos, também está dispensada de exames adicionais. A recomendação da SCCP de 2012 já recomenda que inicie o rastreamento aos 21 anos de idade, e entre os 21 e os 29, preferencialmente com citologia a cada 3 anos, não usar nessas pacientes jovens o teste de HPV. Entre 35 e 65, o coteste é preferível a cada 5 anos, mas é aceitável a citologia isolada a cada 3 anos. E quanto à suspensão do rastreamento, né, o que é que diz a diretriz de 2012 e a de 2019? Elas são um pouquinho diferentes. A de 2012 advogava que poderia suspender o screening se não tivesse história de exames prévios alterados e tivesse pelo menos 3 citologias ou 2 cotestes normais nos últimos 10 anos, sendo que o último teria que ser nos últimos 5 anos. Se ela já tivesse tido história de HSI ou AIS, teria que manter o screening até pelo menos 20 anos do episódio. A SCCP de 2019, ela é um pouquinho mais rigorosa, ela recomenda que mantenha o screening até pelo menos 25 anos do último episódio, e que, na verdade, se a mulher estiver em boas condições, e condição de fazer exame ginecológico, que não seja interrompido o rastreamento, a menos que essa mulher tenha uma expectativa de vida limitada, e aí sim autoriza-se a suspender. E as situações especiais, né? Como vamos fazer o rastreamento com essas pacientes? Gestantes, pode fazer conforme for preconizado para a faixa etária, lembrar que a gestação é uma oportunidade de rastreio, porque muitas vezes essas mulheres não procuram a atenção médica, então, quando elas estão fazendo pré-natal, é uma oportunidade que a gente tem de começar o rastreio delas, e não tem risco fazer a coleta durante a gestação. Virgens, não há indicação em nenhum dos 2 protocolos. Esterectomizadas pelo INCA, não há indicação quando a esterectomia for por causa benigna e ela tiver exames prévios normais, e pela SCCP não há indicação se ela não tiver história prévia, né, nos últimos 25 anos. Mas se tiver história positiva, ela deve ficar fazendo teste anual por 3 anos e depois trienal por 25 anos do episódio. Imunossuprimidas, a recomendação é que inicie o rastreio após o início da vida sexual, independente da idade, seja semestral no primeiro ano e depois anual. E naquelas imunossuprimidas por retrovirose, que tem um CD4 abaixo de 200, deve-se manter a citologia de 6 em 6 meses, enquanto esse CD4 estiver assim. Pelo ASCCP, deve ser iniciado depois de 1 ano do início da atividade sexual e depois anualmente por 3 anos, e é só a partir daí trienal. E após os 30 anos, é recomendado o coteste a cada 3 anos. Então, o coteste não fica a cada 5 anos nessas pacientes, né? E a conduta propriamente dita. Então, em caso de alterações celulares benignas, né? Lembrar que com alterações celulares benignas, a prevalência de HSIL subjacente é bastante baixa, em torno de 2%. Então, não muda a conduta de rastreamento. Então, mantém a rotina, como se tivesse um resultado normal, exceto se o laudo mencionar que houve dificuldade diagnóstica decorrente da atrofia ou da inflamação.
Quando descreve achados microbiológicos, lactobacilos, cocos, outros bacilos, então a presença desses micro-organismos não caracteriza infecção, portanto não necessitam de tratamento. Mas se determinar a presença de micro-organismos patógenos e a paciente tiver queixa, você está autorizado a tratar, ou pelo menos investigar. Quando descreve esse achado de citologia com células endometriais normais, mas fora do período menstrual ou após a menopausa. Lembrar que essas alterações podem sinalizar a normalidade glandular do endométrio e deve ser aventada a possibilidade de investigar o canal endometrial. Da parte da citologia, o rastreio continua habitual. Quando a citologia vem como resultado insatisfatório. Insatisfatório significa que o material veio acelular ou hiposselular, ou seja, menos de 10% do esfregaço tem células epiteliais. Ou a leitura foi prejudicada porque mais de 75% do esfregaço tem hemácias, piócitos, artefatos de dessecamento ou sobreposição de células que não permitem uma leitura adequada. Então, nesses casos, o INCA recomenda que repita a citologia em 6 a 12 semanas após a correção. A SCCP de 2019, ela é muito parecida, assim, com a recomendação do INCA, orienta que se repita a citologia com 2 a 4 meses, se o resultado, mesmo que o resultado do HPV seja negativo, ou que eu não saiba o resultado do HPV, porque lembrar que se a citologia for insatisfatória, aquele material também pode não ser satisfatório para pesquisar HPV. Então, um teste negativo não significa que ela não possa ter lesão, então deve ser repetido. Mas, se o resultado do HPV for positivo, principalmente se já tiver feito a genotipagem, for HPV 16 ou 18, que são os de maior risco oncogênico, a paciente já deve ser encaminhada para a colposcopia. Se for positivo, mas eu não sei qual o genótipo desse HPV, também pode se repetir com 2 a 4 meses. Com 2 resultados insatisfatórios de citologia, a paciente deve ser mandada para a colposcopia. Uma citologia negativa, sem componente glandular ou metaplásico. Né? Lembrar que essas células endoscervicais ou metaplásicas, elas representam uma boa qualidade da coleta. Por quê? Porque a grande maioria dos cânceres de colo do útero vão se desenvolver na zona de transformação, né? Próximo lá na zona juncional. Então, perto dessas células endoscervicais, lá perto das células metaplásicas. Então, o benefício dessa citologia negativa pode não ser tão evidente quando não tem componente glandular ou metaplásico. Então, a recomendação, mesmo que você tenha 2 citologias normais, com intervalo de 1 ano, é que você repita com um ano, não dê um intervalo trienal. Pela ASCCP de 2019, se a mulher tiver entre 21 e 29 anos, mantém o rastreio de rotina, então repetiria com 3 anos. Mas se ela tiver maior do que 30 anos, e você puder, faça o teste de HPV. Se o teste de HPV for positivo, você deve repetir com 1 ano a genotipagem ou o teste de HPV. E aí vai se conduzir dependendo do risco que obtiver. Se o teste do HPV for negativo, pode ficar no rastreio de rotina, com citologia também com 3 anos. Ou, se você não tem o resultado do teste de HPV ou é desconhecido e não tem como fazer, é aceitável que você repita essa citologia com 3 anos. Então, vamos falar um pouquinho de ascos, né? De ASCII-US, na verdade, que são as células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas. Então, é a normalidade citológica mais comum, em 2013 no Brasil, quase 50% de todos os exames alterados foram ASCII-US, mas tem uma baixa reprodutibilidade e concordância entre os observadores, né? Mas pode ter uma frequência de HSIL subjacente variando de 6,4% até 11,9% dos casos. A frequência de câncer de 0,1% a 0,2%, mas normalmente o risco para NIC3 ou mais é baixo, porque em 1/3 a 2/3 dos casos de ASCII-US não são associados com HPV. E quando presente, o teste de HPV, quando positivo, ele detecta 96% dos casos que são relacionados com lesões pré-cancerígenas. Conduta, segundo o INCA, lembrando que todas as condutas que eu vou falar a partir de agora são para mulheres com maior ou igual a 25 anos, que é quando, pelo INCA,
iniciaria-se o rastreio. As exceções eu vou falar no final. Então, a mulher fez a citologia, deu ASC-US. Ela tem mais do que 30 anos? Se sim, você vai repetir esse exame com 6 meses. Não, ela tem entre 25 e 30 anos, você vai repetir com 12 meses. O novo resultado foi anormal? Se sim, vai para a colposcopia. Se não, vai repetir o citopatológico com 6 meses, se for mais de 30 anos, se for menos em 12 meses, e depois pode voltar ao rastreio trienal. A SCCP de 2012, ela recomenda preferencialmente que nessas mulheres que têm um resultado ASC-US, que seja testado o HPV. Se for negativo, autorizado o coteste com apenas 3 anos. Se for positivo, vai manejar que nem lesão de baixo grau e encaminhar para a colposcopia. Se não foi possível fazer o teste de HPV, é aceitável repetir a citologia com 1 ano. Se negativa, fica no rastreio habitual. Se for alterada, encaminha para a colposcopia. A lesão intraepitelial de baixo grau é a segunda anormalidade citológica mais comum, né? Em 2013, no Brasil, foi 27,6% de todos os exames alterados, mas a frequência de HSIL-câncer, em alguns estudos, já chegou até a 21,3% dos casos. Mas é uma lesão que tem um potencial de regressão grande, com estudos mostrando, em média, 47,4% após 24 meses. Então, a conduta na literatura varia entre repetição do exame versus colposcopia. Os que advogam a colposcopia advogam justamente pela alta ou moderada frequência de lesão de alto grau, que pode estar subjacente a um laudo citológico de lesão de baixo grau. Então, o INCA, o que é que o INCA preconiza? O INCA preconiza repetir o exame com 6 meses. Se mantiver a atipia citológica, aí sim você vai encaminhar para a colposcopia. Não manteve a atipia citológica, vai repetir mais uma vez com 6 meses. Se os 2 exames derem negativos, volta para o rastreio trienal. Se algum deles der alterado, encaminha para a colposcopia. Na colposcopia, se não tiver achado colposcópico anormal, então foi por um LCIL para a colposcopia foi normal, você vai repetir esse exame de prevenção com 6 meses e com 12 meses. Teve algum achado anormal, você vai biopsiar. Se for NIC2, 3 ou câncer, encaminhar para tratamento específico. Se for lesão de baixo grau ou negativa, também vai acompanhar. A lesão de baixo grau, ela pode ser acompanhada porque ela tem um potencial muito grande de regressão espontânea. Então, lesão de baixo grau histológica também vai ser acompanhada. Pelo ACCP, você tem um resultado LCIL e já sabe que o teste de HPV é positivo, encaminha para a colposcopia. Fez o resultado de LCIL, não tem o resultado de teste de HPV, não é indicado que se solicite o teste reflexo, já encaminha para a colposcopia. Mas eu tendo o resultado de LCIL e vamos dizer que eu tenha feito o coteste e foi negativo, o HPV, preferencialmente você vai repetir o coteste com 1 ano. Se um dos 2 forem alterados, encaminha para a colposcopia. Se os 2 forem negativos, coteste com 3 anos. Mas também é aceitável, né, tendo teste negativo para HPV, encaminhar também para a colposcopia. Essas são as condutas da SCCP de 2012, mas lembrando que a SCCP de 2019, que é a mais recente, vai colocar todos os resultados, história anterior, numa tabela para definir o risco e definir se vai para a colposcopia ou não, se vai acompanhar e qual o intervalo de acompanhamento. Então, como não tem um fluxograma específico para cada laudo na SCCP de 2019, coloquei o de 2012, que é o anterior, só para a gente entender como é que funcionava. No caso de células escamosas de significado indeterminado, quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau, o ASC-H. É um diagnóstico raro, mas que tem uma frequência de HSIL que pode variar de 12,2% a 68% dos casos, e de câncer de 1,3% a 3%. Então, é consenso nacional e fora também, que essas pacientes devam ser encaminhadas para a colposcopia para avaliação. O INCA. A paciente irá para a colposcopia e a conduta vai depender do resultado, do achado colposcópico. Se a JEC foi completamente visível e eu tenho um achado colposcópico presente, eu vou biopsiar ou vou proceder às áreas da zona de transformação,
se for um achado maior. Então, estaria autorizado, se eu tenho um achado citológico de ASC-H e um achado colposcópico maior, de partir direto para as áreas da zona de transformação. Mas se for um achado menor, ou se você não tiver seguro, pode fazer primeiro a biópsia e aguardar o resultado para poder se conduzir. Agora, se a JEC for visível e eu não tenho achado colposcópico, eu vou, claro, pedir revisão de lambda, da lâmina inicial, mas mantendo o resultado, vamos repetir o citopatológico e a colposcopia com 6 meses e com 12 meses, antes de poder liberar ela para o rastreio trienal. Naqueles casos em que a JEC não é completamente visível, e eu avalio, não tem achado colposcópico, então eu vou avaliar o canal endocervical. Lembrar que essa lesão pode estar dentro do canal, numa área que eu não consigo ver. Faço um escovado endocervical, uma avaliação endocervical. Se esse resultado vier ASC-H, HSIL ou câncer, vou proceder a exército da zona de transformação tipo 3. Se vier negativo, então eu vou repetir a citologia e colposcopia com 6 meses. Agora, eu não vejo a JEC, não visualizo toda a junção escamocolunar. E tenho achado colposcópico, eu vou proceder à biópsia, mas também vou avaliar o canal endocervical. E vou conduzir de acordo com o resultado desses exames. O manejo da SCP de 2012 preconiza a colposcopia e o resultado é que vai definir o manejo posterior. A lesão de alto grau, né, destes resultados até agora é o resultado laudo citológico mais importante para a gente, porque, na verdade, 70% a 75% dos casos vão ter confirmação histológica de HSIL, e ainda pode ter câncer subjacente em 1 a 2% dos casos. Então, essas pacientes devem ser encaminhadas para avaliação, para colposcopia. Pelo INCA, a paciente fez a colposcopia, tem achado colposcópico anormal, e a JEC é completamente visível, e o achado é maior, pode já de cara realizar exéreos da zona de transformação. Ou seja, o CAF veio tratar, né? Trataria sem um resultado anterior de uma biópsia. Mas se você não tem confiança no resultado da citologia ou tem dúvidas quanto ao seu achado colposcópico, você pode biopsiar antes de fazer esse procedimento. Agora, tem um achado colposcópico anormal e a JEC não é visível, eu devo também, além de biopsiar o achado, fazer a avaliação endocervical e proceder conforme os resultados. Se for NIC2 ou 3, EZT ou CAF, se for câncer, encaminhar para tratamento específico, mas se for lesão de baixo grau ou negativo, pode repetir o exame com 6 meses e colposcopia, citologia e colposcopia para acompanhar. Se a JEC é completamente visível e eu não tenho um achado colposcópico maior, tenho um achado menor, eu também vou biopsiar e vou proceder conforme o resultado. Nos casos em que eu faço a colposcopia e não tem nenhum achado colposcópico, eu vou pedir revisão de lâmina ou vou realizar novo citológico com avaliação endocervical. Se o resultado mantiver HSIL e a JEC não for completamente visível, lembrar que a lesão pode estar dentro do canal endocervical, então vamos proceder com as áreas da zona de transformação tipo 3. O resultado não se manteve HSIL, ou se manteve HSIL, mas a JEC é completamente visível, e eu não visualizei lesões em colo, lembrar também sempre de avaliar a vagina, porque a lesão pode estar na vagina, então você pode fazer o segmento histológico, ou citológico, com 6 meses e com 12 meses. Mas a SCP, ela tende a ser um pouquinho mais agressiva. É aceitável a colposcopia, né, nessas pacientes que têm lesão de alto grau, mas já pode, inclusive, ser realizado a EZT imediata, mesmo sem uma biópsia prévia e sem uma colposcopia prévia. Isso baseia-se porque realmente 70% a 75% dos casos de HSIL citológico vão confirmar o histológico. Então, ela recomenda esse manejo. E o que é o ver e tratar, né? O see and treat. É o tratamento ambulatorial da lesão de alto grau. Na verdade, ele possibilita menor perda de segmento e é comparável à conduta com biópsia prévia, mas tem os riscos de sobretratamento. Por isso, idealmente, só devemos fazer o ver e tratar, né, que é fazer o CAF antes de uma biópsia, né, confirmando o histopatológico. Se a colposcopia for compatível com achados maiores,
JEC visível, com lesão restrita ao colo e sem suspeita de lesão glandular ou invasão. Essa é uma meta-análise, uma revisão sistemática de 2015, que concluiu o seguinte, que a taxa de sobretratamento em mulheres que têm uma lesão de alto grau citológica com aspecto colposcópico maior é, no mínimo, comparável com o procedimento em 2 passos. Então, indicando que o ver e tratar é adequado para o manejo dessas pacientes. Quando o laudo citológico já vem como lesão intraepitelial de alto grau, não podendo excluir microinvasão ou carcinoma epidermoide invasor. Então, é uma suspeita de que não seja só mais o HSIL, mas que já tem um câncer microinvasivo ou invasor. Então, a paciente vai encaminhada para a colposcopia e você vai biopsiar se tiver, apenas se tiver achado colposcópico de invasão. Se não tiver achado de colposcópico de invasão, seja achado menor, maior ou nenhum achado, você vai fazer uma excisão conforme o tipo da zona de transformação, que será o diagnóstico e o tratamento. Se confirmar que é uma lesão até microinvasora, né? Porque se for câncer, vai estadiar para poder tratar. Se houver suspeita de invasão, você já deve fazer logo a biópsia, e o tratamento vai depender do resultado. Se for câncer, encaminha para tratamento. Se for carcinoma microinvasor, deve-se fazer as séries da zona de transformação para poder estadiar e definir o tratamento. E se não houver invasão, naquela minha suspeita, eu mesmo assim vou encaminhar para as séries da zona de transformação. As células glandulares atípicas, né, é um laudo citológico raro, mas que tem uma importante relevância, porque tem um risco de malignidade associado. Então, a GC pode se associar tanto com HSIL, quanto com adenocarcinoma invasor, quanto com adenocarcinoma in situ. Com HSIL ou câncer, já foi descrita a associação em torno de 15% a 56%. Mas nem todo HGC é malignidade. Pode ter associação com lesões benignas, com pólipos endometriais, endoscervicais, usuárias de DIU, endoscervicites. Então, são várias as alterações também benignas que podem levar a um AGC citológico. Mas a conduta sempre deve ser colposcopia e considerar a investigação endometrial. Então, quando a paciente vier para a colposcopia, já na própria colposcopia, você deve colher um escovado endoscervical. E a colposcopia é independente do teste de HPV. E deve ser feito ou não avaliação endometrial, a depender dos fatores de risco, que são mulheres com mais de 35 anos, que tenham queixas de sangramento uterino anormal, ou citologias sugestivas de origem endometrial, anovulatórias crônicas. Então, em mulheres que têm algum fator de risco para doença endometrial, deve ser investigado também o endométrio, que pode ser feito por ultrassom, antes de uma investigação histológica. E aí, como é que nós vamos conduzir? Qualquer achado colposcópico deve ser biopsiado, maior ou menor, e vamos tratar dependendo do resultado. Se a biópsia veio como câncer, encaminha para tratamento específico. Se a biópsia veio como HSIL ou AIS, encaminha para o procedimento excisional, né, o CAF, o cone, as áreas da zona de transformação. Se a biópsia veio LCIL ou negativa, então você vai avaliar o resultado do escovado endoscervical. Foi câncer, foi HSIL ou foi AIS, o paciente deve ser submetido a procedimento excisional. Foi LCIL, foi AGC ou negativo, ela pode se manter em segmento citológico. Pelo INCA, ela deverá fazer segmento semestral por 24 meses, ou seja, até ter 4 citologias negativas. Pela SCP de 2019, ela deve fazer o coteste com 1 ano e com 2 anos. Se for positivo, encaminha para a colposcopia, de novo. Se for negativo, fica no coteste com 3 anos. Lembrar que esse diagnóstico de AGC, quando possivelmente não neoplásicas, é que autoriza o segmento citológico. Se for AGC, não podendo descartar lesão de alto grau, tem que encaminhar para o procedimento decisional. Conduta em AIS ou adenocarcinoma invasor. Então, também essas pacientes vão para a colposcopia com biópsia, mas só vamos biopsiar se houver suspeita de invasão. Com ou sem avaliação endometrial, a depender daqueles fatores de riscos, e se não houver suspeita de invasão, essa paciente deve proceder com
as áreas da zona de transformação tipo 3, para estudo do canal, porque provavelmente essa lesão está lá dentro. Teve uma revisão sistemática e meta-análise da PLOS One de 2017 que comparou o CAF e o cone a frio para o tratamento de AIS. E essa revisão mostrou que ambos os procedimentos são seguros e efetivos no tratamento. O que é que o INC e a SCCP recomendam? Que a escolha da técnica de excisão deve fornecer um espécime íntegro, único, e com margens adequadas para avaliação. Então, o CAF não é proibitivo, desde que você visualize que aquele colo é um colo que dá para fazer um CAF, que não vai precisar de mais de uma passada e que a peça não vai ficar fragmentada. Porque nos casos de tratamento conservador do AIS, a gente precisa ter uma avaliação adequada das margens. E a conduta em situações especiais, né, em jovens com menos de 25 anos, gestantes e imunocomprometidas. Em citologia alterada com mulheres com menos de 25 anos, como a gente sabe que a história natural do HPV é um pouquinho mais branda nessa faixa etária, tende a ter eliminação viral, então tende-se a pesar menos a mão. Quando o resultado for de suspeita de lesão de baixo grau, ASCII-US ou LCIO, o INCA recomenda repetir com 3 anos. Já a SCCP, se ela fez uma histologia ASCII-US e tem o teste de HPV negativo, pode ser repetido com 3 anos. Mas qualquer outro resultado, com HPV positivo ou não, ela deve repetir com 1 ano e com 2 anos. Se negativos, ela volta para a rotina. Se persistirem, é que ela vai para a colposcopia. Mas achados colposcópicos mais suspeitos, ASCII-H, HSIL, AGC, AIS, ou carcinoma epidermoide invasor, adenocarcinoma invasor, já devem de imediato ser encaminhados para a colposcopia. Então, independente da idade. Só que nessas pacientes, o veio tratar é inaceitável. Então, sempre que for indicado um procedimento excisional, vai ter que ser precedido por uma biópsia. Em gestantes, então, a conduta em gestantes é conforme a faixa etária. Se for necessário fazer colposcopia, pode encaminhar, não tem problema. Biópsia também pode ser realizada, mas é um procedimento que tem mais risco de sangramento. Então, preferencialmente, só biopsiar se houver sinais de invasão ou achados maiores, né, que justifiquem, preferencialmente no segundo trimestre. Procedimento excisional tem os seus riscos, então deve ser pesado o custo-benefício quando indicado, e preferencialmente esperar até o final da gestação para avaliar esse procedimento excisional. Obviamente, biópsia endometrial, curetagem endoscervical e procedimento excisional sem biópsia prévia não devem ser realizados na gestação. Em imunocomprometidas, né, seja por retrovirose, transplante, né, doenças autoimunes, a conduta vai mudar porque sempre ASCII-US ou LCIO vai indicar colposcopia imediata, justamente porque o HPV pode ter uma evolução mais rápida nessas pacientes, então não se espera a repetição, mesmo no INCA. E quando for orientado, for preferido o tratamento excisional de alguma lesão, quando for preferido o tratamento de alguma lesão, preferir tratamento excisional do que ablativo. E o manejo após o diagnóstico histopatológico. Então, diagnostiquei essas mulheres, fiz a colposcopia, tá bom? Tudo bem, tá? Interferiu aqui um pouquinho. Fiz a colposcopia, biopsiei. Como é que eu vou seguir essas mulheres? Não. LCIO, como tem uma alta probabilidade de regressão espontânea, a gente vai continuar só seguindo. Então, citologia de 6 em 6 meses durante 1 ano. Se a LCIO for persistente, né, mais do que 2 anos a LCIO persistiu, você ainda assim pode optar pelo segmento, mas o tratamento é aceitável, tanto excisional quanto ablativo. Em jovens, né, menores do que 25 anos, continua acompanhando, a gente não trata a LCIO. O histopatológico de HSIL. Existe um risco de doença residual recorrente após o tratamento. Esse risco varia na literatura de 4% a 18% nos primeiros 2 anos, e é maior se as margens forem comprometidas, se a mulher tem mais do que 50 anos, dependendo do grau da doença tratada, e aqui ainda entra a diferenciação NIC2, NIC3, quando NIC3 o risco de recidiva, de recorrência é maior, a persistência do HPV oncogênico, tabagismo, imunossupressão, e quando tem lesões fora da zona de transformação que não foram, talvez, tratadas durante a excisão.
O segmento recomendado é com citologia e colposcopia, mas também aceita o teste de DNA. O teste de DNA, inclusive, tem um bom valor preditivo negativo para lesões de HSIL e uma maior sensibilidade do que a citologia na detecção de uma lesão intraepitelial. O INCA, ele recomenda que quando a paciente tem margens livres, seja feita citologia com ou sem colposcopia, a critério do serviço, em 6 meses e 12 meses. Depois disso, ficaria sendo citologia anual até 5 anos, na unidade básica de saúde, depois citologia trienal. Quando tem margens comprometidas, deve ser feito os dois, citologia e colposcopia, de 6 em 6 meses por 2 anos. Citologia anual, depois segue por citologia anual por 5 anos, na unidade básica de saúde, depois citologia trienal. Já a SCP de 2019, ela recomenda que seja feito um teste de HPV com 6 meses e depois coteste anualmente até 3 exames negativos. Depois disso, ela fica em rastreio com coteste trienal por no mínimo 25 anos. Se houver HSIL no segmento, deve-se repetir novo procedimento excisional. Se não for factível, esterectomia é recomendada. Quando é um diagnóstico histológico de HSIL em mulheres jovens, com menos de 25 anos? Lembrar que nessas mulheres, a história natural da NIC2 é diferente, pode ter regressão de 60% em 12 meses, 75% em 3 anos. E até NIC3 já mostrou regressão nesse grupo de jovens. Quando se optar por tratamento, preferencialmente métodos destrutivos, que mexem menos na estrutura do colo, como eletrocauterização, crioterapia ou laser, mas pode ser feito um método excisional, que tem a vantagem de permitir o estudo histopatológico. Lembrando que essas mulheres com menos de 25 anos, elas não estão na faixa etária alvo do rastreio de câncer de colo uterino, mas muitas vezes a gente se depara com a mulher que chega com esse diagnóstico e a gente tem que saber conduzir, tentar ser um pouquinho mais conservador para não prejudicar o futuro obstétrico dela, né, nem ser iatrogênico, uma lesão que poderia regredir, mas também não deixar uma evolução, uma doença evoluir na nossa cara. Então, nessas jovens, o ver e tratar é inaceitável. Preferencialmente, NIC2, tem um diagnóstico de NIC2, eu vou preferir seguir, com citologia e colposcopia de 6 em 6 meses durante 2 anos. Se a NIC2 persistir, tratamento excisional ou destrutivo. NIC3, preferencialmente, eu vou tratar, mas se for menor do que 20 anos, eu posso seguir com citologia e colposcopia de 6 em 6 meses, durante 2 anos. Se for entre 20 e 24 anos, é preferível tratamento, excisional ou destrutivo, mas também é aceitável o segmento. Uma coisa que a SCP de 2019 coloca, da NIC2, é que além da opção para jovem de seguir, ele também dá essa opção de seguir e acompanhar mulheres que tenham preocupações contra o futuro reprodutivo, independente da idade. Então, ele também aceita o segmento de NIC2. Por isso que ainda é importante essa diferenciação de NIC2 ou NIC3 no histopatológico. Quando a gente tem um diagnóstico histológico de AIS, né, de adenocarcinoma in situ, na peça de cone, né, então, o tratamento definitivo é a esterectomia, mas existe a opção do tratamento conservador naquelas mulheres que desejam manter fertilidade, que têm margens livres. Mas por que o tratamento definitivo é a esterectomia? Porque na maioria das vezes o AIS tem lesões profundas, que são multifocais e saltatórias. Então, não necessariamente uma margem livre garante que não tem uma persistência do AIS proximal aonde foi o bordo da excisão. Mas o teste de HPV negativo, ele mostra um menor risco de AIS recorrente ou persistente. Bom, então, enfim, vai ser uma decisão compartilhada com a paciente. Se ela tem prole constituída, preferencialmente a esterectomia. Se não, conservador, mas aí essa paciente tem que ser avaliada de perto, com exame a cada 6 meses, por 3 anos, depois anualmente por 2 anos. E indicar a esterectomia assim que ela constituir a prole. Se for optado por esterectomia, teste o HPV anualmente por 3 anos, depois a cada 3 anos de intervalo por no mínimo 25 anos. Bom, e aqui, para encerrar, né, onde estamos, o que nós já fizemos e onde estamos para prevenir o câncer de colo uterino. Então, assim, a gente já tem a citologia convencional, né, já amplamente divulgada desde 1949. Depois disso, surgiu a citologia em meio líquido, com a possibilidade de pesquisar os testes de HPV e auxiliar no diagnóstico dessas lesões que são tratáveis, e as vacinas. Então, assim,
apesar de tanta coisa que a gente está fazendo, né, que a gente faz para prevenir o câncer de colo uterino, a gente não consegue acabar com ele. E diminuir, né, diminuir essa incidência, essa mortalidade é um desafio. Então, outra frase para a gente refletir, né, que o maior ganho na redução da mortalidade e incidência por câncer de colo de útero vai ser alcançada se a gente conseguir aumentar o rastreamento, principalmente entre aquelas mulheres que raramente fizeram prevenção ou que nunca fizeram. Porque o que acontece muito é que a gente tem muitas mulheres que fazem prevenção de 6 em 6 meses, às vezes fora da faixa etária e sem necessidade, mas tem aquelas mulheres que nunca foram a posto, que nunca fizeram prevenção e já chegam com câncer de colo uterino avançado, às vezes sem nem possibilidade de cura. Então é isso. Obrigada. Obrigada, Carlinha. Carla deu uma passão, é muita informação. A gente não tem isso, saber todos os detalhes de todos os fluxos. Acho que o que tem que ficar mais, principalmente para os residentes, são os conceitos. Estão perguntando aqui no chat quanto tempo leva para decorar, cara. Não, a gente vai aprendendo, a gente não decora, não, a gente aprende, vai manejando, a gente nem usa 100% dessas diretrizes do INCA, né, então, assim, pelo menos quem faz consultório particular, a gente não usa 100% dessa diretriz, assim, o que vocês precisam saber e o que vocês precisam entender é que é um guia, não é um trilho, né, é uma trilha, não é um trilho, você tem que individualizar cada paciente. E nenhuma paciente, nenhum manejo está fora do seu julgamento clínico. É uma paciente que você acha que é de risco, às vezes você pode pecar por excesso, antecipar uma colposcopia, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado para não fazer procedimento decisional em jovem, né? Não ser agressivo numa doença que pode regredir, mas nos outros casos eu acho que a gente pode, às vezes, pecar por excesso. Perfeito. E apesar de tanto fluxograma, né, Carla, a gente vê que o conceito principal ele vai ficando, né, é o que vai assedimentando mais. A gente vê que anos depois da vacina, que começou em 2006, né, quanto tempo depois, o fluxo ainda não está baseado ainda em vacinação ou não vacinação, provavelmente, né, não é isso que vai mudar o risco nesse momento ainda, pelo menos, e o que se valorizou mais foi o teste de HPV mesmo, cada vez fazendo muita diferença, lembrando que os convênios autorizam, então ele já é uma ferramenta que nos ajuda demais. Se não para screening, né, quem não está habituado, quem prefere colher só o Papa Nicolau, mas para apoio, como um teste reflexo ainda, ele é uma possibilidade, né, a Carla falou muito bem do segmento pós-tratamento, vocês veem que o fluxo, ele centra no HPV, né, Carlinhos? Uhum. É muito importante. Eu achei isso interessante, porque eu... Alô? Tô me metendo aqui na discussão, Carlinha. Tá um ruído. Vocês me ouvem bem? Sim. Eu achei interessante a centralização do diagnóstico HPV, Raquel, consolidando a importância, né, dessa tipagem para as condutas, o que é uma coisa bem contemporânea. Duas coisas me chamaram a atenção e eu gostaria de perguntar. Será que é possível fazer perguntas? Pode. Olha só, eu achei interessante na nova nomenclatura de 2019, né, no tocante às pacientes acima de 65 anos, né, que ele sugere, se história prévia de HC-OIS, manter screening até pelo menos 25 anos e ter a opção inaceitável se a paciente em boa saúde e exame viável. Quer dizer, então, que a gente vai ter que continuar fazendo o exame nas pacientes mais idosas, é isso? É o que ele teste alterado, né, Carla? Vamos lá, Carla. Não, com teste alterados, ele é inaceitável repetir, você só substitui, você só para se tiver uma baixa expectativa de vida, né, porque a incidência de câncer é muito baixa nessa faixa etária, como eu concluso mesmo. E aí mantém essas pacientes enquanto elas estiverem saudáveis, fazendo o screening anual, é isso?
Até os 25, anual não, eles não fazem screening anual quase nunca, né? O co-teste, no caso, se ela teve história, ela vai fazer o co-teste a cada 3 anos, por pelo menos 25 anos do episódio que ela teve. Vamos dizer, um câncer, um adenocarcinoma in situ ou um HSIL. Então, até 25 anos desse episódio. Mas se os exames dos últimos 10 anos estão negativos, né, a gente interrompe, tá, pessoal? Se não foi alto grau, continua ainda a interrupção. Só para ressaltar, aquelas que apresentaram lesões, né, apresentaram lesões. Certo. O mioma nunca teve lesão, não precisa fazer. Agora ficou claro. Isso, o exame e outra negativo, pergunta, né, Maite? Exatamente. Tiver o screening normal, né? Todo negativo, nunca apresentou lesão, e aí ela não precisaria mais fazer. 65 anos, né? 65 anos. Isso. Antes de fazer outra pergunta, eu queria só reforçar que eu fui indelicado, Carlinha, em iniciar com a pergunta e não lhe elogiar pelo seu esforço e pela sua habilidade em dar esse assunto tão denso, né, tão difícil, numa aula tão confortável, tão serena e tão cheia de informações. Nossa, eu, sinceramente, com a minha ansiedade, com a minha rapidez, eu não daria essa aula desse jeito nunca. Eu acho que eu falaria rápido. Você foi brilhante, parabéns, o desafio não é fácil, né, Raquelzinha? Eu queria fazer uma última pergunta para deixar aberto para o pessoal. No slide que você coloca rastreamento em situações especiais, me chamou a atenção, nas pacientes histerectomizadas, que ele mudou um pouquinho, não é? A de 2019, se história positiva, teste para HPV anual por 3 anos, depois trienal por 25 anos. Como 25 é isso, do episódio. Então, mesmo que ela tenha feito a histerectomia por uma causa não relacionada, mas se ela tem uma história, vamos dizer, há 20 anos dessa lesão de alto grau, ela continua até completar os 25 anos da lesão. Então, mesmo histerectomizada? Mesmo histerectomizada. Ele coloca como teste do HPV até 25 anos da história, mesmo que ela seja histerectomizada no meio do caminho, não foi histerectomizada por causa da lesão. Ele coloca que mantenha. Então, isso muda, né? Se ela fez histerectomia, mas teve no passado uma história de uma lesão, você continua... Na verdade, o INCA, eu não lembro do de 2012, realmente, como eu prestei mais atenção... Não fala disso. Pois eu não lembro se tinha essa informação não, mas o INCA, ele nunca citou isso, mas eu particularmente, eu nunca me senti confortável numa mulher que foi histerectomizada por doença benigna, tudo bem, mas que teve histórico de lesão intraepitelial, de dar alta do rastreio, assim, eu não me sinto. Então, para mim, foi um alento ter chegado isso, pelo menos pela SCCP, porque se ela tem uma história, então eu me sinto mais confortável de manter ela em rastreamento por mais tempo, mesmo histerectomizada. Então, é isso mesmo, eu entendi. Mesmo histerectomizada, se ela tiver história, deve manter o screening até 25 anos da lesão, é isso? Do episódio, do tratamento, Isso me chamou bem a atenção. E aí, nas imunossuprimidas, dentro de 1 ano do início da atividade sexual, anualmente por 3 anos, depois trienal, após 30 anos, co-teste a cada 3 anos. Isso. Isso que muda, Léo, da histerectomizada são os 25 anos, né? Isso. Ele dá novo, prazo, né, Raquel? Ele estabelece um prazo longo. Se eu não me engano, não tinha não mesmo no de 2012. Realmente foi de agora. Não tinha não. A gente ficava até meio no limbo, assim, aí, foi histerectomia por doença benigna, mas teve histórico, e aí, tem uma orientação. A gente estava com a presença do professor Eleutério aqui, ele ainda está? Não sei se ele saiu, Carlinhos. Não estou vendo, não sei nem onde é que veio. Ele está aqui, está aqui. Eu gostaria de falar só mais uma coisa, só ressaltar a questão das adolescentes, que é uma dúvida sempre dos residentes, né, no ambulatório. Então, a gente sempre vem ressaltando que não há necessidade de colher. Isso não quer dizer que você não deve examinar, então a gente tem que ter cuidado com essa diferenciação. Não fazer screening, não triar, não quer dizer que não devamos examinar, né? Claro, qualquer queixa da paciente de corrimento de alguma feita de TIP, nós temos que avaliar. Mas deixar isso bem ressaltado, porque todo residente que passa no ambulatório fica com aquele medo. Ai, doutora, mas quem vai colher? Como é que pode 25 anos? Mas tem que dar essa segurança, né? E a Carlinha falou bem sobre isso.
Isso não lembrar tem mudado, né, Carla? Já tem um tempão. mudou, Eles mudou, mantêm mas assim, 21, a gente 25, a mas diretriz, não. pois é, a diretriz americana é 21, então dá aquela angústia, se você estiver muito angustiado, um paciente com uma sexarca precoce, de repente, mas a brasileira realmente não mudou. 25, Mas às vezes eu 21. até brinco lá no ambulatório, porque como a gente só atende até 18, 19 anos, eu digo, olha, é 21 ou 25, a gente aqui não vai colher de qualquer forma, porque ele vai partir do gosto, né? Doutor Eleutério disse que Professor Eleutério acabou de falar parabenizou vocês aí. que não está conseguindo falar. Ai, que Isso. pena. Então, Carlinha, então, assim, se você pudesse resumir numa frase, ou pelo menos um período. Poderia fazer uma Assim, o que é pergunta? Claro. Por favor. Professor Juvenal de Sobral, não é isso? Isso, tudo bom? Seja bem-vindo, meu amigo. Um abraço a todos, parabéns pela aula. Obrigada. Em relação ao tratamento pelo resultado histopatológico, eu não vi você falando, mas eu gostaria de ver sua opinião. Em relação aos carcinomas microinvasores, o estádio clínico 1A1, qual é o papel hoje da invasão angiolinfática na definição de conduta pós-conização? Se isso tem mudado a conduta em relação à linfadenectomia posterior ou não? Se você chegou a ver algum dado atual sobre isso. Não cheguei a ver. Na verdade, eu acho que tem até um tópicozinho na diretriz nova, mas não cheguei a me detalhar nesse tópico, que era mais geral, mas muda sim. Normalmente, a presença de invasão infovascular altera o prognóstico e pode mudar o tratamento, né? O carcinoma microinvasor 1A1, para mulheres que querem ter prole constituída, poderia ser tratado com cone, mas aí, se já tem invasão linfovascular, você já vai mudar um pouquinho o tratamento. Mas poderia ser a sugestão. Durante muito tempo, a conduta era essa, com invasão angiolinfática e desejo de prole, conização mais linfadenectomia, de preferência por via laparoscópica. Se ela não tiver desejo de prole, a esterectomia simples com linfadenectomia pélvica apenas. É só saber se houve alguma mudança nesse novo protocolo, ou se continua dessa mesma forma. Né? Não sei dizer, Raquel. Esse documento tem 30 páginas. Não, Maria, a felicidade, Juvenal, é que eles ressaltam as principais mudanças, né? Ele chama a atenção para as principais mudanças. E o sentido principal do que ele traz é realmente risco, né? Ele, mais do que o resultado, ele vai conduzir o risco da mulher. Então, isso traz uma tranquilização maior, principalmente quando eu tenho um teste negativo para o alto risco. Inclusive, não sei. Linfonodo de sentinela intraoperatório, pensar na traqueotomia com preservação do corpo uterino para gestação depois, Raquel? Não lembro, Léo, especificamente, mas não foi algo que mudou, tá? Ele não chamou a atenção de Entendi. mudança, não. Se não houve mudança, então a conduta é essa mesmo, ainda posterior. Quando a paciente sem desejo de prole, só lembrando, né, para os residentes, que toda paciente com carcinoma microinvasor, ela precisa, antes da conduta definitiva, passar obrigatoriamente por um procedimento de exéres de zona de transformação, ou CAF ou CONE, né? Nunca adotar uma conduta direto de uma histerectomia por uma biópsia de carcinoma microinvasor, sem que seja previamente feito uma conização ou uma exéres da zona de transformação por CAF. E aí o que o protocolo anterior falava, e já que não mudou, é isso, pós-conização, você vai ver se as margens estão livres, se tem invasão angiolinfática. Margens livres com invasão angiolinfática, desejo de prole, fazer a linfadenectomia ou linfonodo sentinela por via laparoscópica. Se não tem desejo de prole, aí pós-conização e com invasão angiolinfática, sempre avaliação de linfonodo, esterectomia com linfadenectomia. Se não tem invasão angiolinfática, só o cone na que tem desejo de prole e esterectomia simples na que não tem. Então, é o que já tinha anteriormente. Então, era só para saber se houve alguma mudança, porque realmente também não tinha visto. Obrigado. Carlos, posso fazer uma pergunta? Pode. Só aproveitando também, comentar, doutor Nada, a gente podia aproveitar essa discussão agora, é bem interessante. Eu acho que o Marcelinho e o Reitan de Curitiba, eu acho que eles têm uma experiência muito grande de traqueotomia em pacientes depois que já está. Como se eu tenho um acesso muito fácil a ele, eu podia conversar isso com ele, né?
até para a gente discutir um pouco. Acho que fica um assunto interessante. Isso poderia ser algum tema, né, para discutir, com certeza. Inclusive por robótica eles fazem, viu? Isso, e eles ainda fazem uma coisa mais interessante ainda, que eles têm alguns casos, são poucos casos no mundo, eles têm 4 a 5 casos, que eles deixam o útero no abdômen superior, com a ostomia, para esse útero menstruar numa bolsa, fazem radioterapia na pelve, depois implantam esse útero. É uma loucura, né? Eu vi ele também comentando isso já. Eu tive o caso de uma paciente minha que a gente operou por robótica e foi para o Rio e tudo, que ela foi candidata a fazer isso, mas a paciente se recusou a fazer, porque é um negócio meio esdrúxulo, né? Você põe o útero no abdômen superior, enfim. Agora, a pergunta que eu quero é o seguinte, até para a Raquel também responder, eu sempre tenho muita dúvida na questão desse escovado endocervical em pacientes com atipia de células glandulares. Eu, assim, é coisa minha mesmo, eu prefiro fazer aquela lip com aquela alcinha quadrada, tirando o máximo de canal, porque, assim, eu nunca consegui um bom resultado de biópsia com escovado, não sei se eu faço errado, porque eu já vi muita gente fazer com a própria escovinha da citologia e mandar para o histopatológico. Eu tentei fazer 2 vezes, não deu certo. Pode ser que eu esteja fazendo errado. Como é que vocês têm feito esse escovado? O objetivo do escovado é realmente ser um estudo citológico, não é histopatológico, não. Você colhe o escovado endocervical como se fosse uma contraprova, né, daquela citologia inicial. Só que, lembrando que como tem alteração de célula glandular, na maioria das vezes está dentro do canal, então você colhe, e se repetir ou se vier alguma coisa maior, na citologia mesmo, no escovado, quando a gente fala escovado citologia, aí é que você vai se conduzir. O que eles falavam antes, que eu também não vejo muito, não tem superioridade, não mostrou superioridade, era a curetagem endocervical. Que aí eu nunca fiz curetagem endocervical, sempre faço com escovado mesmo, com só citologia. Não sei se a Raquel faz diferente. Então eu que interpretei errado, porque eu achava que o escovado era para substituir a curetagem no cervical. Então eu posso ter pensado diferente, Carla. Isso, mas ele é citológico, ele veio substituindo mesmo. Vários estudos compararam, inclusive, e mostraram superioridade. Tem muita falha na amostragem de biópsia de canal, isso, fragmentando as cegas, né? Então a citologia é superior nesse aspecto, né? E a ideia de citologia é justamente para evitar o erro do canal, né, Raquelzinha? Como, Léo? Evitar. A citologia justamente para evitar esse super tratamento e a fragmentação do espécime, dificultando o anatopatológico, não é isso? Isso, e aí no histopatológico, se a gente vai com a alcinha quadrada, claro que se você não tem nenhuma opção, a dúvida persiste, às vezes a gente acaba chegando lá, mas evitar num primeiro momento, porque você vai fragmentar a peça, né, Carlinhos? Então você perde a chance de ter uma amostragem do canal inteiro, que é o que a gente mais quer em lesão glandular. É uma das poucas situações assim, que a citologia parece ser superior à biópsia. Assim, é uma maneira rude de decorar, mas eu decorei que era uma das poucas situações em que eles preferem a citologia do que a biópsia. Na verdade, a sensibilidade é muito ruim para a lesão glandular, mas a especificidade é muito boa. Exatamente. Então, compensa. Isso mesmo. Residentes. Eu tenho uma dúvida. Quem é? A Lorena. Oi, Lorena. Então, eu queria perguntar, teve um slide que foi colocado no tratamento para pacientes menores de 25 A Lorena de Natal, diretamente de Natal. A Carla é importante, viu? Que coisa boa! Sobre um laser, o tratamento mais conservador das pacientes com lesões de alto grau. Eu queria, assim, entender um pouco mais qual tipo de laser, teria outras indicações, seria apenas nas pacientes menores de 25 anos, ou se estenderia, por exemplo, para pacientes que são 30 e poucos, que não têm prole ainda, assim, entender um pouco mais dos critérios. Para o laser. Para o laser. Laser de CO2, Lorena. Para o laser eu acho que é com a Raquel. Tem que fazer a vaporização, né, Lorena? Tem que ser a vaporização por laser. É método destrutivo, na verdade. Assim, eu citei porque é um dos métodos destrutivos, né? A cauterização, a crioterapia ou o laser de CO2. Assim, eu nunca usei, então não sei te dizer, assim, é uma opção de método destrutivo. A rigor, método ablativo ou excisional, eles têm equivalência. A grande vantagem do método excisional é porque a gente pode estudar o histopatológico.
Então, assim, eu não veria vantagens em aplicar o laser numa paciente mais velha, porque aí eu vou perder a oportunidade de estar estudando o anátomo patológico. Não sei se a Raquel, que já trabalhou com laser, né, Raquel, que já trabalhou com laser, eu não sei se é diferente. O laser, ele cai muito bem. O laser, ele cai muito bem, Lorena, quando tem lesão multicêntrica, porque aí ele sai vaporizando tudo. Então, ele é maravilhoso. Lembrando que não é o laser de CO2 usado para atrofia. É o laser de CO2 com ablação mesmo. Então, apesar de ser um método destrutivo, eu vou usar outra caneta, que é a canetinha da vaporização. Então, ele é excelente porque ele tem uma penetração baixa. Ele faz tratamento destrutivo sem aprofundar tanto quanto o cautério. Então, o cautério entraria 1 centímetro, laser 4 milímetros. Mesmo ablativo, só para vocês terem uma ideia de como da atrofia entra pouco, né? E seriam nessas pacientes mais jovens, menores de 20. Diga, Lorena. E seria exatamente para essas pacientes mais jovens, menores de 25 anos. Isso, o destrutivo em alto grau, nessa situação, seria de exceção, né? Na paciente jovem, ele é aceitável. Não justifica na de mais idade, porque você quer a amostragem mesmo. Isso. Tá, joia. Obrigada. Carlinha, tem uma pergunta aí da Leila no bate-papo. Dá uma olhadinha. Deixa eu ler para a Carlinha. Resultado de histopatológico com lesão de alto grau e extensão glandular. Excelente, Leila, a pergunta. Se altera a conduta. Altera? Não altera a conduta, só tem um risco maior de recorrência, né? Quando tem extensão para lesão glandular. Significa que a lesão desce lá nas criptazinhas glandulares. Mas ela não deixa de ser escamosa, né, Carla? Não deixa de ser escamosa, lesão escamosa. Não muda a conduta, só piora o prognóstico, vamos falar assim. Isso, mas mesmo no pós-CAF, Leila, não muda a conduta, não. Continua o segmento. Não, mesmo com margem comprometida, eu não comentei, porque a aula realmente é muito extensa, e eu tenho uma dificuldade de resumir as coisas, porque eu tenho vontade de falar tudo. Mas, assim, mesmo quando tem margem comprometida no produto de CAF, não tem indicação imediata de fazer um novo CAF, né? A gente pode acompanhar essas pacientes, tem um risco maior de recidiva, existem algumas pacientes que, quando são de alto risco, que a gente acaba optando por fazer um novo CAF, né, imunossuprimidas, mas não é indicado, não é necessário fazer um novo CAF quando vem com margem comprometida, por lesão de alto grau. Aprofundar o canal não tem indicação. Não precisa. Pode acompanhar, pode seguir essa paciente. Sem mais, né? A gente sabe que o tema ele não acaba, né? Merece uma discussão depois de casos, né, sobre o tema. Vale a pena olhar o documento que a Carla citou pela novidade, né? O do Brasil não mudou ainda. A gente vê que depois de 2 atualizações da SCCP, 2012 e 2019, o INCA, por exemplo, continua mandando repetir citologia na lesão de baixo grau, citológica. Então, a gente aguarda para ver se vem alguma apenas do próximo capítulo, né? Para ver se isso. Mas vale a pena que a gente leia o da SCCP, não fixando em decorar fluxo, não, mas vendo o sentido do que ele, né? Por que as condutas que ele sugere às vezes são diferentes? Qual é a evidência que ele leva em conta, né, para afirmar esses fluxos diferenciados? E até para a gente poder fazer um momento clínico, né? Porque no SUS a gente pode se guiar com essa diretriz, mas um paciente do seu consultório, então, às vezes você fica meio angustiado, né? Em alguns momentos, você falou de estudo do endométrio, e aí, quando que você vai estudar esse endométrio? Quando tem invasão, quando tem mais endocervical para você ver a extensão? Qual é a tua indicação para você estudar esse endométrio? E como você faz? Por histeroscopia? Pronto, então as 2 indicações maiores, né, para avaliar o endométrio é quando tem alteração de célula glandular. Pode ser alterações de significado indeterminado, pode ser AIS, né, com adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma invasor. Então, teve alguma alteração glandular na citologia,
aí você vai, ou citou células endometriais, né, atípicas ou normais fora do período, né, na menopausa, fora do período da menstruação, aí você pode investigar o endométrio. O INCA, ele fala de investigar primordialmente com ultrassom, avaliar com ultrassom, com ultrassonografia, e se necessário, é que você vai para um procedimento histológico. Se eu tiver essa necessidade num paciente que tivesse um quadro muito suspeito, um ultrassom que mostrou espessamento menopausado, eu já iria para esteroscopia. Mas aí, às vezes, no SUS não é tão fácil, então, às vezes, é mais fácil pedir um ultrassom, enquanto você vai investigando o fator cervical. Então, é assim. Ok, parabéns, Carla, foi excelente sua aula. Obrigada, doutora. Gente que agradece, Carminha, já são 9 horas, a gente vai... Você jantar, né, Raquel? Só agradecer, a aula foi muito boa, Carla. Parabéns, você muito atualizado. E gostaria de já fazer propaganda na próxima aula, semana que vem, com a doutora Josmara, falando sobre terapia hormonal, efeitos sobre o risco de câncer de mama. Então, um assunto muito interessante. Convido a todos. Eu gostaria de fazer também um merchan da nossa sessão de endoscopia ginecológica, na sexta-feira, às 5h30. E essa sexta-feira agora vai ser sobre laparoscopia e robótica para o prolapso genital. Teremos 2 convidados, o doutor Luiz Gustavo Brito da Unicamp e o Rodrigo Aquino de Castro da Escola Paulista. E aí vai ter o comentário da doutora Andressa Bilhar, junto com a gente, discutindo com os 2 especialistas. Imperdível. Excelente. Obrigada, Carminha. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Parabéns, Carlinhos. Boa noite. Muito bom, excelente. Nota Obrigada. 10. Parabéns. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau.